E se eu te dissesse que há um anjo no seu lar agora mesmo e você não percebeu? Não porque você não acredita, mas porque ninguém nunca te ensinou a reconhecer o que está bem diante dos seus olhos. Existe uma ideia que a cultura plantou na nossa mente: anjos aparecem apenas em momentos épicos. Luz intensa, asas abertas, voz que treme o chão. Mas quando você abre a Bíblia, descobre algo diferente. Os anjos aparecem no cotidiano. Abraão, um dos maiores homens de fé da história, hospedou anjos sem saber. Eles já estavam sentados à sua mesa, comendo a sua comida, antes que ele percebesse quem eram. Se isso aconteceu com Abraão, por que seria diferente com você? O sobrenatural não precisa de um palco grandioso. Ele só precisa de alguém disposto a prestar atenção. Pense na última vez que você acordou no meio da madrugada sem nenhuma razão aparente. Sem barulho, sem pesadelo. Seus olhos simplesmente abriram e você estava completamente desperto. A maioria das pessoas pega o celular, verifica as horas e tenta voltar a dormir. Mas e se esse despertar não fosse aleatório? A Bíblia mostra um padrão que se repete. Quando Deus queria falar com alguém, ele escolhia a madrugada, o único momento em que o mundo estava em silêncio. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 5, um anjo tocou Elias enquanto ele dormia exausto no deserto. Não foi sonho. Foi um toque real, seguido de provisão real. Em Atos, capítulo 12, Pedro dormia acorrentado numa prisão sem nenhuma esperança humana, e um anjo o despertou. O que parecia uma noite comum se tornou a noite da sua liberdade. Da próxima vez que acordar às 3 da manhã, não pegue o celular. Fique quieto. Ore. Porque talvez aquele silêncio não seja vazio, talvez seja exatamente onde a conversa começa. Agora pense em outro momento. Você estava no meio de uma situação pesada. Contas, relacionamentos, aquela sensação sufocante de não saber o que vem pela frente. E então, do nada, uma paz que não faz sentido começa a te envolver. Não é distração. É algo que vem de fora de você e pousa dentro de você. Paulo descreveu isso na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus que excede todo entendimento. Ela está acima da lógica. Chega antes das circunstâncias melhorarem, no meio da bagunça, quando nada mudou ainda. Quando Gabriel apareceu para Maria em Lucas, capítulo 1, ela tinha todo o motivo do mundo para entrar em colapso. E a primeira coisa que o anjo disse foi: não temas. Paz antes da explicação. O céu sempre cuida do coração antes de apresentar o chamado. Se você já viveu esses momentos de calma que não fazem sentido racional, não os trate como coincidência. Eles têm nome. Eles têm origem. Às vezes a presença angelical aparece de um jeito que só entendemos quando olhamos para trás. Uma batida que não aconteceu por centímetros. Uma decisão que você estava prestes a tomar e algo te fez parar. Uma rota que você mudou na última hora. E depois ficou sabendo que havia um acidente naquele trecho exato. O mundo chama isso de sorte. Mas o Salmo 91, versículos 11 e 12, é direto. Ele ordenará a seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Isso não é poesia vaga. É uma descrição funcional do que os anjos fazem. Eles intervêm antes que o dano aconteça, muitas vezes sem que você saiba que havia um perigo real ali. Se você olhar para trás e identificar momentos em que deveria ter se machucado e não se machucou, pare de chamar isso de sorte. Há um nome mais honesto. Proteção. E então tem aquele encontro que ninguém consegue explicar direito. Um desconhecido completo que diz algo tão preciso, tão certeiro, que você fica paralisado. Não é conselho genérico. É exatamente o que você precisava ouvir, da forma certa, na hora certa. Às vezes você vira para agradecer e a pessoa já foi. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 2, diz algo que parece simples mas é profundo demais para ser ignorado. Alguns acolheram anjos sem o perceber. Sem perceber. Os anjos não chegam com placa de identificação. Eles chegam com a mensagem certa, no rosto certo, na hora certa. Da próxima vez que isso acontecer, não deixe o momento escorrer. Receba. Reflita. Agradeça. E existe um último sinal. Talvez o mais ignorado de todos. Você já teve um sonho que parecia real demais? Não aquele sonho fragmentado que some em segundos. Estamos falando do sonho que ainda está nítido horas depois.
que carrega uma sensação de aviso, de direção, de proteção tão intensa que você quase sente falta de voltar para lá. Em Mateus, capítulo 2, versículo 13, um anjo apareceu para José em sonho com urgência absoluta. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. José obedeceu ainda na escuridão da noite. E aquela obediência salvou a vida de Jesus. O profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, registrou uma promessa sem data de validade. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Deus não parou de falar enquanto as pessoas dormem. O que mudou foi a nossa disposição de levar isso a sério quando acordamos. Da próxima vez que tiver um desses sonhos, pegue um caderno e escreva tudo enquanto ainda está fresco. Ore sobre o que você viu. Porque às vezes o que parece apenas um sonho é uma carta endereçada especificamente a você. A carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, faz uma pergunta que merece ser lida devagar. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação? Enviados. Com missão. A seu favor. Isso não é metáfora bonita. É uma declaração sobre a realidade espiritual que opera ao redor da sua vida, todo dia, independentemente de você estar ciente disso ou não. A diferença não está em quantos milagres acontecem. Está em quantos você consegue reconhecer. Então da próxima vez que acordar às 3 da manhã, não role na cama. Ore. Da próxima vez que uma paz inexplicável chegar no meio de um dia pesado, não tente explicar. Só receba. Da próxima vez que um estranho disser exatamente o que você precisava ouvir, não chame de coincidência. Diga com convicção: obrigado, Senhor. Deus não está distante. O céu não está em silêncio. E você não está caminhando sozinho.